Boa tarde. Continuando aqui os jogos de hoje, de quarta-feira. Lembrando que os nossos jogos de grupo vão até domingo agora. Já na segunda da semana que vem já começa com quartas de final das três categorias. E hoje a gente tem um jogo da categoria C entre o Luiz e o Enzo. Luiz Namastê e Enzo Corda. Um jogo bem interessante aí da categoria C. Agora que está na fase final ali dos últimos jogos do grupo, né? Então saem quatro jogadores de cada grupo. Agora é hora de dar aquele gás final, ganhar os últimos jogos para garantir a classificação, né? Então vamos dar um pulinho ali na sala daqui a pouco para ver se os jogadores já estão lá. Só o Enzo tá na sala por enquanto. Provavelmente o Luiz errou o código da sala. Vou mandar uma mensagem para ele aqui, que ele já falou que estava na sala. Vamos esperar aqui mais um minutinho para ver se eles se acertam aqui, porque, né? Primeiro torneio dos dois, às vezes é meio confuso. Esquece o horário de jogo, esquece o código da sala, erra na digitação o código da sala, né? E a gente fica como aqui? A gente fica esperando, né? Fazer o quê? Vamos ver daqui a pouco se eles já se acertam. Hoje ainda a gente vai ter um jogo meu, jogo com o Takil, às 18h30, e vai ter um jogo da categoria C entre o Jorge e o Léo Almeida às 8h30 da noite. Então, pelo menos esse jogo agora e mais dois jogos da mais pro fim da mais pra noite, né? 6h30 eu e Takil, categoria A. E 20h30 esse jogo aí do Léo Almeida com o Jorge. Muito bom. Dá um pulinho ali só para garantir, ver se o. Não, também não. Ainda não. O Luiz entrou no código errado. Agora é torcer para ele ver. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar pro Luiz, né? Vamos ver se ele consegue me atender para ver que entrou na sala errada. Ah, agora acho que deu certo. Vamos lá. Com tudo. Eu joguei, Diferenciado. eu joguei com Renata, Renata é brasileira, tava como é o nome lá no Orlando, né? Eu Putz, digo, é muito chique, cara. Você, ah, você joga a com uma pessoa.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? Boa Boa tarde, tarde. beleza, Vlad? Maravilha. Fiquem à vontade para começar a hora que vocês quiserem, tá? Já estamos ao vivo. Bom Beleza. jogo, boa Opa, sorte, foi mal. divirtam-se. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar por aqui. Foi mal. Tá bom. Beleza. Falou. Ah, vamos assistir esse jogo entre os dois. Eu esqueço que eu aperto o botão aqui e a bola some. É uma coisa que não tem no real, né? Bolas infinitas nunca amassam, Ah, isso aí é o melhor, né? Não amassa. né não? E não tem que pegar embaixo da mesa. Puxa, é horrível. Vamos lá. O bom aqui é que são 5 partidas, né? É melhor do que 5 sets e 7. Então, Apesar de que pode terminar no terceiro, né? Mas valeu. acaba rapidão. É. Ai, essa troca aqui é ruim. Ah, tá vendo? Ei. Tu joga há quanto tempo no VR? Ah, já faz, acho que vai fazer 2 meses. Eu não jogo 2 anos? Meses, sim. meses. Não é viciado feito eu, não. Eu sou. Não. Eu, se brincar, fico horas. 3, assim, mas comecei há menos de 2 meses também. Ah, Vamos lá? não. Bora. Pera aí, vou tirar o falar, porque a respiração. Tem que começar aí. Pera, deixa eu amarrar o tênis só. Aí você começa a parte em ranked ou casual aí em cima. Peraí. Começando então o jogo entre os dois. O Enzo Corda tá aqui do lado esquerdo, agora sacando. E o Luiz do lado direito, ali na parte alta do vídeo. 4 primeiros pontos pro Enzo. O Enzo parece ter uma técnica boa, hein? Enzo Corda. Tem uma movimentação boa, né? Uau! Um taço dos dois. Isso é categoria C, hein? É só categoria C. A gente viu ali os dois atletas conversando que eles estão jogando aí isso há aproximadamente 2 meses, né? Tem muito potencial, hein? Muito potencial para crescer. 2 meses no VR é muito pouco, não dá nem para ajustar ainda direito o estilo, né? Para jogar como você joga na vida real. Normalmente 2 meses é pouco tempo. E os dois já parecem muito bem ajustados, principalmente o Enzo, né? Parece muita vontade, se mexendo bem. Bom, acho que esse é o primeiro jogo do Corda que a gente transmite. Não me lembro de ter visto ele jogar antes. Fica tanto jogo, pode ser que ele tenha jogado na transmissão, mas eu realmente não lembro. Ué. E ganha já o primeiro set, o Corda. Tem uma técnica muito boa. É ajustar essa sensibilidade agora para ter uma regularidade maior. Ele pode facilmente no próximo torneio jogar com o pessoal do nível B, hein? É o primeiro, né, Rodrigo? É. Ah, é, teve um jogo dele que ele esqueceu, né? E deu WO pro Luiz, né? Pro outro Luiz, né? Pro Luiz Feão. Não foi isso? Mas era na B, então. Tô todo confuso aqui. Vou dar uma olhada aqui no Challenge pra não ficar falando besteira aqui pra vocês.
Na verdade, o Enzo tá nas duas. Na verdade, essa não é categoria C, então. Eu tô falando besteira. Porque o Luiz Namastê, conferi aqui. Não, esse é um jogo assim. Nossa, o tio Vlad aqui tá mais confuso, tá mais perdido que segue em tiroteio. É, exatamente. Esse é um jogo da categoria C. Eu não tô tão perdido, não, tá certo. Esse é um jogo da categoria C. Agora eu fiquei curioso para ver como é que o Enzo tá indo na categoria B, né? Já que ele tá inscrito nas duas. Aqui diz que ele perdeu 4 jogos. Um deles foi pro Luiz Fiel, foi WO. Então, na verdade, ele perdeu 3 jogos, né? E ele tá no grupo B, ele tem 6 jogos para fazer. É isso mesmo. É isso mesmo. E o Luiz se recupera ali, né? Ganhou o segundo set já. 11-7, eles já começam o terceiro set. Tá com cara que esse jogo vai ser bem disputado, hein? O Luiz tem um backhand poderoso. Para movimento grande de braço, a bola entra funda, né, na mesa do oponente. Tem essa batida reta aí também de forehand. Sim, Léo, tô vendo aqui. Perdeu as 4 na B, né? Uma delas foi WO, na verdade, né? Que ele esqueceu do jogo, achou que fosse outro dia, se confundiu. E na C, na verdade, esse é o terceiro jogo dele. Ele ganhou uma, perdeu outra. Ele tá vivíssimo ainda na categoria C, né? É no grupo A, então são 6 jogadores, são 5 jogos. Esse é o terceiro jogo, depois ele precisa fazer mais 2 ainda na C. 9-9, equilibradíssimo o último set do primeiro jogo. Um bom topspin do Corda para fazer o 10º ponto. E excelente colocação de bola agora do Luiz. Fez uma abertura de backhand, a bola veio no meio da mesa, a resposta, e ele conseguiu um ângulo bonito ali na diagonal curta e já vai para o ataque, né? Para ter o primeiro set point dele no jogo. Primeiro match point, na verdade. E o Corda erra o saque, ganha o primeiro jogo, Luiz. Equilibradíssimo. Tomar uma água rápida aqui. Oh, beleza. Então vou lá pegar. Esse é um jogo importante, na verdade, para os dois, porque o Luiz perdeu 2 jogos e ganhou um. Então, se ganhar esse, fica 2 vitórias, 2 derrotas. E o Enzo tem uma vitória e uma derrota. Então, tá tudo no meio do caminho ainda. Quem Caramba, tá liderando esse difícil. grupo é o Paulo. O Paulo já ganhou os 5 Galera que eu jogos do falo grupo. sobre isso, né, que joga tênis de mesa em clube, eles dizem que isso aqui é um joguinho. Eles pensam que é joystick, sei lá, e que a pessoa não, não se movimenta igual, né? Putz, se não for mais, porque não tem reposição de bola nem nada. É. Ai, ai, ai. Isso que o Luiz acabou de falar é uma grande verdade. É um esforço tanto Beleza. quanto ou mais até do que no tênis de mesa real. Então, continuando aqui no grupo deles, na categoria C, o Paulo Wolverini ganhou os 5 jogos, a Renata ganhou 3 e perdeu um, falta só mais um jogo para Renata, que eu acho que é inclusive com Droga, o tua bola é Enzo. muito rápida, bicho, teu backhand. Deixa Fazer eu tirar aqui, foi mal, peraí. nada, relaxa. Aí o Enzo está em terceiro do grupo, só com 2 jogos, na verdade, né? Depois desse a gente vai ver o que acontece, porque o Luiz está imediatamente abaixo dele. E depois tem quinto e sexto colocados no grupo, tem o André Camini e o Marcos.
cada um com 3 derrotas. E abre uma vantagem agora, o Corda de 7-1 nesse primeiro set do segundo jogo. O Luiz ganhou o primeiro jogo de virada ali. Ó, o Rodrigo Léo na quinta série. Se der corda nele, vai longe. É menino novo aí, né? Se mexe muito bem, muito leve para jogar, né? Fiquei impressionado mesmo. E o Luiz tem um estilo também muito agressivo, né? Quando sai para ataque, sai muito forte. Ganha o primeiro set, agora o Corda nesse segundo jogo. Importante esse segundo jogo pro Corda para ele conseguir igualar em 1-1 em jogos, né? Para não sair perdendo de 2-0. Quem ganhar 3 jogos primeiro vence. É, deu uma esticada agora. A corda tá firme, né? Agora vai, né? Agora vai. Mas tá equilibrado. Esse jogo não vai ser fácil para ninguém, não. O primeiro jogo já foi super equilibrado. Então, um jogo longo entre os dois, provavelmente. A técnica do Enzo Corda é uma técnica um pouco mais polida, né? Tanto de movimentação de corpo quanto de movimento de braço. A do Luiz dá para fazer uns ajustes bons nessa técnica dele, porque a sensibilidade, tempo de bola, essas coisas ele já tem. É ajustar alguns detalhezinhos só de entrada na bola, movimentação de quadril, e ele vai ficar com a técnica ainda melhor, mais eficiente, né? Equilibradíssimo esse segundo set de novo, 10-10. Salvou ali um match point o Luiz. Deu sorte agora o Corda com uma casquinha, mas ele fez a coisa certa, né? Fez um pivô ali, fez um ataque forte na diagonal, acabou dando sorte. Muitos erros de saque do Corda, né? Ainda mais nesses momentos difíceis do jogo. Perdeu esse set, errou 2 saques em momentos importantes ali. Já começa o terceiro set do segundo jogo. Ué, valeu, mais um gole de água. Aqui também.
consegue ganhar esse segundo jogo. O Corda foi pra cima nesse último set, né? Empata em um jogo pra O cada bom, lado. assim, Quem ganhar três primeiro ganha da tudo. situação, depois de algum tempo jogando, você sabe as suas deficiências, né? No meu caso, é óbvio. É um ponto forte seu. É o spin, né? Você consegue dar isso com muita mais facilidade. Aí eu tenho uma dificuldade muito grande. A bolinha que é para fazer isso, eu não faço. Tento jogar do outro lado empurrando ela. Não rola. Eu Vamos lá. percebi que Não é às não? vezes é só passar a bola só. Exato, é. Eu muito, muito agitado. Rapidinho. Aí eu tava justamente indo pouco ao clube. Aí fui ontem. Tu acredita? O treinador lá mandou eu simplesmente sacar e me posicionar sem fazer nada, mesmo que a bola viesse rápida. Eu tinha que, antes de pensar em atacar, ou defender ou devolver, eu tinha que me posicionar para parar com É isso essa aí. agonia, entendeu? Não Mas é podia ter essa. difícil. Ah, não. Vou lá. Vai. De pouco em pouco você tira esse hábito. Bora lá. Tem que começar lá em cima. Boa. Começando o terceiro jogo entre eles. Já começa equilibrado também. Os dois jogadores muito agressivos, né? Tentando ataque o tempo todo. O Corda faz ataques com um pouco mais de giro, né, na bola. O Luiz já vai para ataques mais retos, né? Bola mais rápida e mais reta. Estilos aí ligeiramente diferentes. Mais um set decidido no finzinho, né? 10-10. Que jogo equilibrado. Mais um erro de saque do Corda no finalzinho, no momento crucial ali do jogo. Que troca de bola agora entre os dois, hein? Salvou o ponto ali, o Luiz estava praticamente perdido. Mais um set point pro Corda. Salva de novo o Luiz com um forehand rapidíssimo, né? Forte, né? E agora quem tem o set point é o Luiz. 14-14. Bom, jogo difícil mesmo, hein? Bem disputado, ponto a ponto. Será que vamos até 21 nesse? Como nos velhos tempos? E agora sim, Boa. o Corda Só uma ganha. tênis aqui. Putz, foda, velho. Bonito É um jogo entre os detalhe, né? dois. Um negócio assim, a questão mental da pessoa na hora que precisa. É, tem que pegar o hábito É. de ficar tranquilo.
Ficar tranquilo, essa é a palavra. Parece Não até que pode tu tá. apor. Vou dizer, tu parece o Anderson, é o treinador lá. Tranquilo. Pô, Não precisa apavorar, não. ele faz assim, ó. Tu chega, cara, e faz os movimentos, e faz as coisas. Aí tem uma hora que solta, mas não é toda hora. Eu É. pareço uma bomba atômica, querendo Não. explodir bola. Essas autonas assim até vai. Mas Não é bravo. não? O jogo tá com cara de que vai ser equilibrado até o final, né? Isso mostra o equilíbrio dessa nossa categoria C. Todas as categorias, né, muito equilibradas. A categoria B tem tido os jogos mais disputados na média, né, até agora. Nível muito próximo entre os jogadores. Arriscou tudo agora o Corden levantando essa bola no meio da mesa. O Luiz falhou no smash. Mais um erro do corda de saque. Olha nós. Quebrado mesmo, ponto a ponto. Os meus jogadores tentando ir pro ataque o tempo todo. Tem um set point agora na Namastê. E fecha. 1-1. Boa. Vamos pro terceiro set desse terceiro jogo. Lembrando que é uma melhor de 5 jogos, né? Então, depois desse jogo, depois desse set, teremos pelo menos mais um jogo inteiro, né? Pontos da vitória. Agora 5 match points por corda nesse terceiro jogo. Consegue ganhar o terceiro jogo. Quebradíssimo também. Muito bom. Valeu. Boa. E aí, como é que ficou? Como 3-1, foi? Não, tá 2-1 ainda, eu acho. Tá 2-1. Sim, 2-1 ainda. 2-1 Mostrou. pro corda. Menino, parece mais, viu? Porque o cansaço. Cansaço aqui. Tem Beleza. que controlar. Bora. O Luiz tem um forehand interessante, né? Quando ele tem tempo, ele estica bem o braço, gira rápido o braço em cima da bola, consegue bastante aceleração com o braço bem estendido, né? Exatamente como ele fez agora. Só que o Corda conseguiu devolver, conseguiu bloquear essa bola de novo, ó. Agora o segundo foi fatal, né?
primeiro set desse quarto jogo já foi pro Porda 11-7. E agora pro Luiz é ganhar ou ganhar esses dois próximos sets para tentar forçar um quinto e decisivo jogo entre eles, né? E vai para cima o Luiz. Ele precisa desses dois sets. Jogo disputado, hein? Tem mais um match point agora o Corda. Ele consegue fechar o jogo Valeu, 3-1. Luiz. Valeu, Jogaço. muito bom. Jogão, valeu. Gostei, hein? Acho que esse aqui foi o Jogo melhor jogo até disputadíssimo, agora. hein? Que jogo disputado entre Porra. vocês dois. Ficou Vlad, tudo 2-1. vou logo adiantando, viu? Quando a gente tiver aula, um ano no clube eu não consegui aprender top spin, tu acredita? Eu não consigo, cara. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu venho de madeira. Então essa ideia, ela vai contra a física da minha cabeça. Bater pra cima pra ela ir pra baixo. Isso aí é uma coisa que não entra. Ah, Vai aprender em 2 semanas, não se preocupe. 2 semanas. Tamo junto aí. aí sim. Valeu. Mas essa é isso aí, não ter pressa e usar tem os negócios de treino aqui, aproveita. Não, eu vi a aula uma aula aí que o Vlad postou. A gente via a hora o cara pra morrer, ele deixou o microfone ligado, né? Aquele quase se acaba em cima da mesa. Eita, pega. Valeu aí. Então Opa, pronto, tamo eu nessa. agradeço. Eu Ô, que Vlad, Bom, agradeço. gente. Parabéns pelo jogo Tem dica aí aí. pra gente? Valeu. Olha, vocês dois, Diz. o Enzo tem uma técnica muito boa, né? Dá pra ver que você treina na vida real bastante, tem uma movimentação muito boa. Talvez esteja faltando um pouquinho de calma em alguns momentos cruciais. Você errou muito saque ali em hora muito difícil do jogo, né? Às vezes se precipitou com alguns ataques. Então, é mais controlar a emoção no final, né? Para pensar realmente qual é a melhor estratégia nos pontos cruciais, né? Mas tecnicamente, assim, você tem uma movimentação já muito bonita, tanto de corpo quanto de braço, né? Tá de parabéns. Claro, melhorar a potência Obrigado. agora dos golpes, né? Uma vez que já tem técnica boa, tem que melhorar a potência, né? E o Luiz melhorar essa raspada na bola, né? Isso a gente vai trabalhar juntos, Luiz, não se preocupe. Essa raspada, né, para conseguir grudar, ficar com mais tempo em contato com a bola, para conseguir controlar a trajetória da bola e também gerar mais spin, né? Não só no, não só o spin por cima, né, o top spin, mas variações disso também, com lateral, bolas por baixo. Tudo isso é treino de precisão de entrada na bola, né? E usar o corpo também. O corpo tem que ir na direção certa, senão a batida sai reta. E aí você não consegue gerar spin, né? Então tudo isso é trabalhado. É uma série de coisinhas aí, de detalhes, que vai se ajustando aí ao longo do treino. Mas vocês estão de parabéns. Foi um jogo muito disputado. Porra. Queria dar só um depoimento. Eu estava indo pouco no CT, né? Porque isso aqui já estava suprindo a minha necessidade de exercício e de jogo e tal. Aí quando fui ontem,
depois de uma semana jogando pra caramba aqui, aí eu senti que eu melhorei muito, né? Essa coisa da relação do virtual com o real e vice-versa, de lá pra cá, é uma troca interessante, entendeu? Sim, sim. Muito boa. Ajuda. Eu ouço muita gente falar isso. Eu tenho muitos alunos que Uhum, jogam nos dois, né? Fazem aula comigo algumas vezes na semana e as outras vezes vão no clube jogar. E todos eles uhum, relatam isso, que uma coisa tem ajudado a outra, porque tecnicamente é praticamente é igual, estrategicamente uhum. também, é só a sensibilidade que é ligeiramente diferente, É, né? Isso não tem como ser É, igual mesmo, porque exato. são duas realidades Uhum, completamente diferentes, né? Não tem como. Mas ajuda sim, ajuda porque, até porque, se a gente parar para pensar, no clube que vocês vão jogar, tem um número limitado de jogadores e todos eles jogam dentro de um certo estilo. Agora, aqui no uhum. virtual, você tem gente do mundo todo a qualquer hora do dia e da noite. Então, você consegue Pois é. jogar contra estilos diferentes e você vai aprendendo a se adaptar a tipo de jogo que você nunca imaginou encontrar. Então, essa é uma outra Uhum, vantagem, né? É verdade. claro, com É é. certeza. verdade. E a facilidade, né, da gente ter acesso a um treinador, que é o oitavo aí do. Isso não é toda É, hora que a gente consegue, não. Eu tô não é muito pouca animado, coisa, viu? não. Depois eu Muito tenho que ver animado. os planos lá, inclusive, Vlad, para ver as aulas. Valeu. Isso. Me manda, Quando mandem vocês Obrigado, mensagem. gente. Vai ser um prazer. Se eu puder trabalhar com vocês, vai ser um prazer. Mandem mensagem para mim, depois a gente vai conversando. E no que eu puder ajudar, vai ser ótimo. Vai ser muito Então, legal ver a beleza. evolução de vocês aí. Valeu. Perfeito. Obrigado aí, Abração viu? aí. Tchau, Opa, tchau. boa tarde pra Valeu, gente. queridos. Bom Boa jogo. tarde. Parabéns mais uma vez. Até breve. Às vezes. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos ajudar esse pessoal a melhorar, né? Por que não, né? Aproveitar a experiência que a gente tem aí já de mais de 30 anos de tênis de mesa, né? Essa experiência que a gente adquiriu treinando com pessoas diferentes, jogando em países diferentes, né? Eu tive muita sorte, eu tive a felicidade de treinar com o Francisco Bueno de Camargo, que faleceu, infelizmente, há pouco tempo atrás. E era um treinador maravilhoso, assim, tecnicamente, estratégico, aprendi muito, praticamente tudo que eu aprendi foi com ele. Tive excelentes treinadores na minha cidade natal também, em Curitiba, né? O Pneu, o Júnior, tive grandes treinadores. Intercâmbio, eu tive a oportunidade de jogar na Bélgica quando era adolescente, fiz dois intercâmbios na Bélgica, entre 15 e 17 anos. Aí, mais adulto, fui morar na França, joguei num clube lá na França, dei aula num clube também lá na França durante um tempo. Joguei na Inglaterra também quando morei lá. Então, são essas coisas que acabam agregando tanto, né? Como o esporte agrega na nossa vida, né? Uma coisa maravilhosa. A gente para pensar hoje, assim, nesses últimos 30 e tantos anos aí, oportunidades que eu jamais teria na minha vida de conhecer pessoas, conhecer lugares, passar por experiências que só o esporte dá, né? Então, se vocês que estão assistindo aí, se vocês têm filhos, coloquem no esporte. O mais cedo aprendeu a andar, já coloque em algum esporte, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Oferece para o seu filho o máximo de opção que ele puder no começo, ali dos 2 aos 6 anos de idade, assim, o máximo possível, para ver onde ele se adapta melhor, o que que ele gosta mais, porque isso vai fazer toda a diferença na vida dele, para aprender os valores do esporte, né? De disciplina, esforço, aprender a ganhar e a perder, hierarquia, respeito. Isso tudo é o esporte. As grandes nações do mundo, elas evoluem e todas elas têm, ou pelo menos a grande maioria delas, vai ter o esporte como uma base muito forte na sociedade, né? E é por isso que a gente está aqui, fazendo o esporte crescer, tentando ajudar da melhor maneira possível. Então, logo mais a gente volta com pelo menos mais dois jogos, né? 18h30 eu jogo contra o Takil na categoria A e na categoria C depois, só confirmar aqui para não falar besteira, às 8h30 da noite, isso, categoria C, o Jorge contra o Léo Almeida. Obrigado mais uma vez e voltamos logo mais.